Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre um artigo que eu acabei de ler, chamado Expressões do Racismo como Fator Desencadeante de Estresse Agudo e Pós-Traumático. Ele é da Valdísia Pereira e da Catula Luz. E elas trazem a hipótese de que as situações de racismo vividas no dia a dia levam ao estresse agudo e ao estresse pós-traumático. E elas falam assim: eventos raciais estressantes têm o potencial para promover um estresse e desenvolver o transtorno do estresse agudo e o transtorno do estresse pós-traumático, na pessoa que experimenta tanto um único evento traumático quanto o racismo cumulativo através de microagressões. E nós sabemos que a pessoa negra ela sofre situações de racismo todos os dias. Simplesmente pelo olhar de outra pessoa ela sofre uma situação de racismo. E as situações, elas vão deixando marcas na psique, elas vão deixando marcas no corpo, na mente, na alma. Elas deixam marcas e elas causam estresse. Elas levam a pessoa a vivenciar situações de estresse. E que situações são essas? São situações de ser perseguido no shopping por ser negro, entrar numa loja e não ser atendido, ser chamado de macaco, que isso acontece muito, e principalmente nas redes sociais, onde o ódio é disseminado diariamente, as pessoas vivem disseminando esse ódio. Isso aconteceu essa semana no grupo do Facebook que a gente tem, chamado A Psicologia contra o Racismo. Nós sofremos uma situação de racismo, uma pessoa entrou no grupo, pediu para entrar no grupo, porque tem que solicitar a entrada, entrou lá e colocou um post sobre as pessoas negras e os macacos. Então a gente teve que excluir essa pessoa do grupo. Isso é uma coisa que acontece sempre. Não só no nosso grupo, como na internet. A gente viu acontecer com a Tia Má. Ela foi ameaçada de morte recentemente por ser chamada de macaca e reagir, denunciar. Aconteceu com o caso de um menino que foi numa loja comprar um lanche e também foi chamado de macaco. Aconteceu com a moça que foi no programa da Fátima. Por causa do cabelo dela, ela foi ridicularizada nas redes sociais. Então essas situações, elas marcam a pessoa. Não só deixam marcas no corpo da pessoa, porque muitas vezes essas situações são de violência, sofrem violência nas ruas, como deixa marca na psique da pessoa. A pessoa começa a criar mecanismos de defesa. Aqui nesse artigo ele diz o seguinte sobre o racismo: que o racismo se caracteriza como um sistema ideológico de opressão e dominação, que mantém-se através de estratégias objetivas como as leis, procedimentos e normas sociais, e subjetivas como as crenças, atitudes e comportamentos, nas relações de proximidade, interpessoais ou intergrupais. Define o racismo a partir das estruturas sociais, concebendo-o como meio de organização e estratificação social, tendo como pedra angular a hierarquização ostensiva dos diversos grupos sociais e posições em lugares pré-determinados, com elementos concretos e simbólicos que impedem ou dificultam a condição de mobilidade. Então ele fala o quê? Que a pessoa que ela é negra, ela não consegue ter uma mobilidade social. Ela permanece naquele status e ela não consegue subir. E quando ela sobe, ela começa de novo a sofrer preconceito. Primeiro ela sofria preconceito, discriminação por ela ser negra e ter um status social baixo. Depois ela sofre discriminação por ter um status social alto e não se encaixar naquele ambiente, que foi feito para pessoas brancas e não para pessoas negras. E ele fala também que a própria lei, ela causa situações de racismo. E nós vemos isso nas leis de cotas, que nós negros temos direito a vagas em universidades, em concursos. Mas isso é uma medida emergencial, porque se nós olharmos dentro das universidades públicas e privadas, dentro dos locais de serviço público, são mínimas as pessoas negras presentes nesses ambientes. E esses ambientes não são preparados para pessoas negras. A própria faculdade é um exemplo disso. A gente passa por diversas situações de racismo dentro da faculdade. A gente vive a dor do não pertencimento, porque nós não nos sentimos pertencentes, nós nos sentimos excluídos desses ambientes. Nós nos sentimos como se nós não fizéssemos parte daquilo.
próprio ambiente ele é preparado, ele é feito para que a gente se sinta excluído. As situações que acontecem ali, as pessoas que estão ali, são pessoas de níveis sociais diferentes, são pessoas que têm uma vivência diferente da nossa. E para a gente conseguir se encaixar nesse ambiente é algo muito complicado. E é algo que causa muito sofrimento psíquico, causa muito dano à nossa integridade emocional. E a lei de cotas, ela é uma medida emergencial para que a gente possa ocupar esses lugares e que a discrepância entre a diferença não seja tão grande assim. E as pessoas usam a lei de cotas para falar que a gente se aproveita das coisas, que a gente só pode estar ali por causa de uma lei, por causa de um benefício do governo. Isso não é verdade. Isso causa sofrimento também. Você estar em um lugar e ouvir que só é possível você estar ali por conta de uma lei de inclusão. Senão você não seria capaz, você não teria capacidade. Que esse é outro fato que acontece com a gente. As pessoas negam a nossa capacidade intelectual, como se nós não fôssemos capazes de produzir atividade intelectual, somente atividade braçal, né? E esse é outro fator que pesa muito, que leva ao sofrimento, que muitas vezes leva à depressão. E nesse artigo ele fala que essas situações, essas microagressões que nós sofremos no dia a dia, como uma criança negra que na escola é rechaçada por conta do seu cabelo, do seu nariz, da cor da sua pele, e que as outras crianças começam a excluí-la de perto. Isso são microagressões que vão criando mecanismos de defesa para a pessoa começar a se autodefender, e a pessoa começa a se excluir, a pessoa começa a se manter afastada dessas pessoas, começa a ter medo de se aproximar de outras pessoas, principalmente de pessoas brancas, porque ela sente que ela vai sofrer de novo aquilo se ela se aproximar. E esse artigo ele fala que essas microagressões, essas situações de racismo, elas levam à depressão, a transtornos do pânico, a transtorno de ansiedade, ao transtorno do estresse agudo e ao transtorno do estresse pós-traumático. E a pessoa tem que fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico para poder vencer esses transtornos. Para a gente ver como é grave as situações de racismo e o que isso causa na nossa psique. Isso causa muitos danos e nós precisamos combater isso, nós precisamos lutar contra essas situações que são consideradas normais na nossa sociedade, mas que não são, que são absurdas, que não podem acontecer mais. Nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos nos defender para que nossas crianças, para que nós não sofremos mais com essas situações e não desenvolvemos esses traumas que são muito difíceis de ser curados e muitas vezes não tem cura. Então é uma coisa para a gente manter a atenção, para a gente continuar com a nossa luta, para a gente continuar pensando sobre isso e falando sobre isso, porque falar sobre o assunto faz com que as pessoas pensem, tenham um pensamento crítico e parem de julgar. Quando ouvem discursos contra o racismo, não falem que é mimimi, que é vitimismo, e sim que é uma luta legítima, que leva pessoas a doenças, que leva pessoas ao suicídio. Então é uma luta que a gente precisa continuar a combater e precisamos fazer isso juntos. É isso, pessoal.